Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Setiberti, eu sou cirurgião bariátrico aqui em São Paulo e vou ser hoje o mediador desse Bari Live nessa nova maneira de Bari Live. Estava acostumado àquele Bari Live, que a gente estava ali próximo, e agora nós estamos cada um no lugar do Brasil e vamos discutir um pouco dessa, eu não gosto muito dessa palavra, mas da nova normalidade, né, dessa nova situação que a gente tem. E dentro dessa novidade, o Bari Live também está aqui. Nós vamos hoje ter a oportunidade de ouvir pessoas do Brasil inteiro. Então, vamos começar lá em cima, na Paraíba. A gente tem aqui hoje a Marceli Elias, é da Paraíba, nutricionista, e ela vai falar da parte dela da nutrição. Descendo aqui para a cidade de São Paulo, nós vamos ter a doutora Andresa Ursba, que é psicóloga, com a qual eu tenho o prazer de trabalhar, de São Paulo. Descendo para Curitiba, a gente tem a Cristina Aquino, que é educadora física, e vizinho dela, logo ali embaixo, em Santa Catarina, nós temos o Dr. Felipe Koleski, cirurgião bariátrico, em Blumenau. E eu gostaria que vocês dessem primeiras palavras, mas a gente, às vezes, a gente fala para os pacientes coisas que eles devem fazer e a gente, às vezes, tem que se colocar um pouco no lugar deles. Então, eu queria que começasse lá, começa você, Marceli, rapidamente se apresenta, e em 2 minutinhos, eu acho que nós nunca vivemos algo parecido com o que está acontecendo agora, né? Acho que nem meu pai, que já tem idade, que viveu a Segunda Guerra Mundial, era um inimigo, estava lá em cima, tal, tudo bem, mas essa realidade é uma coisa muito difícil, né? Nós estamos convivendo com realidades, uma hora é super grave, uma hora não é tão grave, e as pessoas estão muito perdidas. Então, eu gostaria que você desse a sua experiência pessoal, como é que você conviveu com isso nesses dias. Depois eu queria que a Andresa falasse um pouquinho na sua apresentação de 1, 2 minutos, depois a Cristina e depois o Felipe, para depois a gente começar as perguntas. Então, Marceli, vamos começar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E como é que você... O que se passou na tua cabeça nesses meses, desde março até agora, e como é que você viu essa situação? Gostaria que você passasse um pouco da sua experiência pessoal e se apresentasse. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer ao convite da sociedade, né, de estar participando dessa Bari Live, parabenizar por essa iniciativa de ter essas lives semanais. É muito interessante, tanto para nós, profissionais, né, que a gente faz esse compartilhamento de experiências e de conhecimento, quanto para os pacientes que estão nos assistindo. Estamos vivendo um período muito difícil, né, para todos nós, e aí, no meio desse período de dificuldades, de ansiedades, de medo, a gente ficou muito em dúvida em relação ao consultório, como a gente iria tomar. Aqui na minha cidade, aqui em João Pessoa, os consultórios estão funcionando normalmente. As cirurgias eletivas, elas também voltaram a ser feitas. Claro, a gente toma todos os cuidados, deve usar o EPI, mas eu, particularmente, eu me senti muito mais ansiosa, com muito mais dúvidas nesse período de pandemia. Acredito que a maioria das pessoas tiveram essas oscilações emocionais, né? E que isso, inclusive, a gente vai conversar ao longo da live, e isso pode trazer problemas na recidiva de peso, que é o assunto do tema hoje, né? Obrigado. Andresa? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente, sempre bom essa troca de informações e de experiências. Enfim, realmente a pandemia está trazendo para a gente um momento absolutamente novo, que não teve como uma pessoa deixar de se mobilizar emocionalmente, porque sempre que a gente está diante de um novo, e um novo é sempre desconhecido, né, e não tem ciência, não tem medicina para consultar onde está isso, né, acaba gerando... Então, acho que mais do que nunca as pessoas entenderam a importância e a dimensão do que é o emocional, né, então, assim... para mim foi uma experiência profissionalmente, eu não parei, só tive que poder me reinventar dessa forma virtual, né? Confesso que foi muito útil, sim, não troco o consultório, não troco a relação presencial pelo online, mas também pude aprender que foi uma possibilidade muito, muito criativa e que deu bons resultados. Pessoalmente, eu acho que também fui impactada, né, assim, inicialmente com medo, mais ansiosa, a gente fica muito em cima de informações, querendo uma direção, e essa direção não vindo de lugar nenhum, então
essa história de ter que ficar em casa sem opção, né? Então, assim, muita coisa realmente mobiliza internamente todos nós, né? E é isso. Cristina? Boa noite a todos. Quero agradecer por mais esse convite, né? Como as colegas falaram, a gente aprende muito mais do que talvez quem está assistindo, que a gente nessa interação a gente acaba, nossa, sendo riquíssimo. Então eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. Para mim, Beth, essa pandemia foi curioso, porque eu estava tendo alguns outros problemas familiares, né? E então, na verdade, o Covid foi o menor dos meus problemas, lá em março, né? Então, foi assim, como eu já dava algumas aulas online e fazia consultoria à distância, não foi novidade. E eu tive muita sorte, porque como eu fui me especializando nessas condições especiais de saúde, tanto do ponto de vista metabólico quanto estrutural mesmo, né, problemas de coluna, joelho, os meus pacientes, né, os meus clientes não param. Eles precisam da continuidade na atividade física para que eles tenham uma qualidade de vida boa. Então, eu posso te dizer que, de todos os meus clientes, um parou porque a empresa dele quebrou e dois outros, uma muito senhorinha, o marido está com câncer, ela teve que ficar cuidando dele, e a outra é porque não tinha essa interação, esse traquejo com a tecnologia. No mais... E os seus receios pessoais? Você acha que no teu dia a dia você sentiu uma diferença muito importante? Ou você foi levando a vida e foi se adaptando a cada momento? Eu fui levando a vida. Até a gente comentava antes de começar, né? Eu até não me informo em excesso, não fico na mídia procurando muito notícia, porque eu creio que a maneira como se passa é muito grave, tudo é muito uau. E realmente parece que se esqueceu de todas as outras doenças, parece que se esqueceu, inclusive, da obesidade, que agora, né, recentemente, as pessoas começaram a se dar conta que são um grupo de risco. Então, eu tive também aumento na procura de pessoas na atividade física para emagrecimento, mas eu, de uma forma geral, eu não tenho medo, assim, não. Eu acho que a gente se reinventou de uma maneira muito legal e abriu muitas outras oportunidades que não estavam muito no radar. Perfeito. Vamos cruzar a fronteira agora, vamos passar para Santa Catarina. E você aí? A gente conversava um mês e pouco atrás, a situação na sua cidade era uma de calmaria total, né? A gente conversava e um outro colega estava numa situação assim, né, mais desesperadora. Hoje parece que inverteu um pouquinho. Como é que você está lidando com isso tudo? Você, Felipe, eu sei como é que os teus pacientes, mas você, como é que você lidou com isso? Mudou um pouco a tua cabeça, as tuas coisas? Como é que foi tudo isso? Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar do Body Life, que eu acho que essa integração da equipe multidisciplinar é fundamental aí no tratamento da obesidade grave dos pacientes metabólicos. Falar com o Felipe, é humanamente impossível não ser afetado numa situação como essa. O medo de se contaminar, é o medo de perder paciente, é o medo de perder paciente relacionado com a cirurgia, com paciente colocado em risco relacionado com essa situação. Mas eu consegui fazer algumas atitudes aí que eu consegui controlar essa situação. Então, no momento, eu sempre tentei manter um roteiro, mesmo nas fases em que a situação estava crítica. Em março, a gente teve um lockdown aqui em Santa Catarina. Nós ficamos em torno de uns 40 dias parados e depois a gente voltou a operar. E a gente estava operando numa situação quase que normal, a consultório normal, vida normal, quando há alguns dias começou a aumentar muito a incidência de Covid aqui na região. E há 2 semanas, a semana passada, foi decretado que nós não poderíamos mais fazer cirurgias eletivas por 2 semanas, por absoluta falta de vaga nos hospitais, uma lotação enorme de UTI, das enfermarias, isso que eu trabalho no hospital privado, todos os hospitais da cidade estão com lotação esgotada, das 3 principais cidades de Santa Catarina, que é Joinville, Florianópolis e Blumenau, a lotação das UTIs esbarra em 95%, 100%. E agora a gente voltou a ficar confinado.
Então, estou atendendo consulta por telemedicina. E o que eu faço como Felipe? Eu acordo, mantenho meu horário, sigo meu roteiro, mesmo que eu fique em casa. Eu tomo banho, eu passo perfume, eu me visto como se fosse para o consultório e eu faço minhas atividades ali. Se eu tenho consultório, atendo pela telemedicina, ou eu estudo, ou assisto uma série, ou eu durmo, volto a dormir. Eu me dei o direito de fazer o momento e não ficar preocupado demasiadamente com isso. Perfeito, Felipe. Então, vamos lá. Hoje, o nosso intuito aqui é a recidiva de peso. Essa situação que eu pedi que cada um detalhasse, isso impactou, né, esse momento diferente que viveu. E a pergunta que eu faço para todos, a gente pode começar de novo, pode começar com você, mas a gente vai sempre descendo. A pergunta que eu vou fazer para todos. Vocês têm detectado essa preocupação com os seus pacientes de pós-operatório, aqueles doentes que já têm aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, 6 anos? Vocês detectaram essa preocupação? Vocês sentiram isso? Os pacientes começaram a perguntar para vocês, tiveram essa preocupação por estar esse tempo todo dentro de casa? Marceli? Sim, sim. Detectei bastante no meu consultório, principalmente com as notícias, né, que a gente viu que o grupo da obesidade entra aí no grupo de risco do Covid. Então, isso trouxe uma preocupação bem maior para os pacientes, com medo do reganho de peso, uma busca também, a gente vinha conversando antes, maior até pela própria cirurgia, né? Eles estão buscando mais. As alterações emocionais nesse período de pandemia, elas são inerentes, acontecem com a maioria das pessoas. E acaba que isso gera alguns gatilhos alimentares para uma alimentação mais errada e uma preocupação maior em tentar controlar isso através da nutrição, falo da minha área, para evitar esse ganho de peso e acabar tendo aí mais um fator de risco para o Covid. Andresa? Bom, eu atendo, eu acho que a gente podia começar a falar sobre todos nós, antes de falar só dos pacientes de bariátrica, né? Porque senão a gente fica com esse rótulo, e é uma coisa que eu particularmente não gosto, e faço com que os meus pacientes que passam e são submetidos pela bariátrica entendam que a cirurgia é um processo, é uma via para uma vida. Eu odeio essa palavra, mas eu vou usar o normal, entre aspas, porque a gente busca o IMC, né, o normal entre o 18 e 25, então, nesse sentido. Porque todo mundo, né, quem foi que não comeu mais do que o normal, do dia a dia, do que se comia antes, né? Quem foi que não abusou um pouco mais de receitas, enfim. E isso é absolutamente esperado, né? Porque, assim, além da questão do medo, que se a gente pensar, a gente tem esse sistema, né, do reptiliano, né, cerebral, então, assim, a gente está diante de uma ameaça, é luta ou fuga, né? Só que a gente não pode nem lutar nem fugir, então fica essa questão desse medo que libera um monte de coisa no organismo e a gente precisa também, de alguma forma, a gente ficou totalmente sem nenhuma atividade de prazer, né? O nosso sistema cerebral de recompensa zerou. Né? O que teve de recompensa? Só ficamos com esse medo. Então, de alguma forma, a alimentação ela veio para todo mundo. É claro, as pessoas que passam pela cirurgia bariátrica e metabólica, existe esse temor, né? Esse horror de comprometer o processo, mas eu acho que fica mais sensível isso, porque, enfim, eles têm uma história em relação à questão do peso, né? E vem essa sensação de perder tudo. Então, eu senti realmente um desespero de muita gente que veio buscar ou que já tinha passado pelo processo e acabou entrando em contato comigo para saber, né, o que podia fazer, e porque emocionalmente todo mundo ficou muito afetado, né? E nessa condição dessa fragilidade psíquica, e a comida veio como uma recompensa absolutamente bioquímico, né? É o que eu falo, a psicologia ela é algo que é uma bioquímica que acontece ali, né? E é isso. Você tem sentido no teu dia a dia essa preocupação do paciente? Porque nós acabamos já de as primeiras perguntas estão começando a chegar e nós temos aqui só um minutinho. A pergunta, eu pergunto para todos nós. Ludi Massaroto.
Boa noite, doutores e doutoras. Eu, 10 anos de operada, não tinha tido recidiva, porque eu detesto a palavra reganho, eu acho que reganho é uma palavra feia, mas tudo bem, tinha tido a recidiva. Agora tive uma recidiva de 4 quilos e agendei com nutricionista e tal. Isso é preocupante? Então, depois a gente vai voltar essa pergunta para todo mundo, mas já estou falando para a Cristina, porque 4 quilos, como a Andressa falou, nós perdemos vários dos nossos, o medo, a aflição, isso às vezes leva a pessoa, as academias fechadas, os parques fechados, o seu prédio fechado, a academia, você não podia fazer nada. Cristina, como é que você sentiu isso? E já emendando, como é que você lidou com isso com seus pacientes, essa nova normalidade, né? Como a Andressa falou aí, essa palavrinha nova aí. Perfeito. Realmente as pessoas ficaram extremamente preocupadas e para mim foi muito interessante ver a diferença nas reações. Algumas aumentaram muito o nível de atividade física, mesmo dentro de casa, porque tem pessoas que tinham acesso ainda a alguma coisa no condomínio ou algo do gênero, e outras pessoas nem sequer online, elas se isolaram de tal maneira que elas, nem online, elas queriam fazer aula, elas não queriam nem conversar. Não, me passa alguma coisa que eu faço. Então, eu fiquei muito impactada pela maneira como as pessoas foram reagindo. E, ao longo desse tempo, eu deixei um pouco as pessoas sentirem um pouco, até eu mesma, né, entender um pouco mais. Fiz lá o curso do Ministério, né, que eles passaram para a gente, que é da área da saúde, fiz o curso para entender um pouquinho melhor. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas que já eram meus alunos, e assim, não, vamos ver como é que é, só veja, se não gostar a gente não faz mais. Então eu criei aulas online para alunos que já estavam comigo há muito tempo, né, a maioria deles, só que começou a entrar muita gente, por indicação desses meus alunos, porque a gente está conseguindo dar conta de... Tem gente que aumentou muito o nível de atividade física e outras pessoas que não gostavam de ir para a academia, que é um público que a gente sempre em congresso a gente fala isso, né, que tem vergonha de mostrar o corpo, que chega lá, encontra o pessoal malhado. E essas pessoas estão buscando as aulas online, está muito fácil, os colegas todos estão colocando na internet, o personal, então está muito mais fácil e elas desmistificam um pouco a coisa da atividade física. Então, assim como eu vi pessoas entrando bastante em pânico, outras começaram a fazer e gostaram muito. Está me dizendo que assim, a pessoa, dentro da casa dela, ela vai... aquele problema que você tem, todos nós conhecemos, que às vezes o obeso... Eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. Né? E o exercício físico dói o corpo e dói a alma. E dói a alma, ele tem que ir para uma academia, ele vai se sentir um peixe fora d'água. Então, eu senti, é isso mesmo que eu entendi, que essa situação, a pessoa dentro da casa dela, ela procurou mais atividade física do que antes ela fosse presencial. Na minha experiência, apareceu pessoas que não faziam atividade física porque não gostavam, ficaram com medo, principalmente nessa história que começou a chegar ao ouvido das pessoas, ainda bem que o obeso, bom, primeiro que é doença, que para a maioria das pessoas é uma novidade, né? A obesidade é uma doença, e segundo que as tornava um grupo de maior risco, que se contraísse o Covid tinha maior chance de ter complicações. Então, nessa questão, as pessoas começaram a procurar recursos, nutricionistas online e atividade física, né? Então, o que eu escuto da equipe multidisciplinar é que aumentou a procura, sim. E as pessoas estão fazendo e estão gostando. Perfeito. Felipe, como eu sou teu amigo, eu quero que você fale, né? Exatamente isso que eu perguntei para todo mundo, e você, às vezes, é a primeira linha, a linha de frente, o paciente, às vezes, a primeira que ele vai atrás da cirurgião. Você tem sentido isso? Os pacientes têm te procurado com esse medo ou que já estão vivendo? E eu queria também que você aproveitasse e, mais ou menos, você dissesse aí o que nós, cirurgiões, entendemos como recidiva do peso.
peso, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que aquele paciente, no primeiro momento, ele faz a cirurgia e dentro do primeiro ano ele não consegue atingir o peso, e aquele paciente que ficou 5, 6, 7, 8 anos bem, e depois ele começa gradativamente a ganhar o peso. Então, eu queria que você posicionasse para as pessoas mais ou menos o que é essa recidiva e desse sua opinião sobre se os pacientes têm te procurado mais com essa preocupação. Bom, a quantidade de pacientes que mandam mensagem nessa época relacionado com a recuperação de 3, 4, 5 quilos é impressionante. Eu posso dizer assim que são incontáveis mensagens por dia. Do ponto de vista cirúrgico, a gente pode classificar a cirurgia, o resultado da cirurgia bariátrica da seguinte forma: aquele paciente que tem uma obesidade controlada é um paciente que teve uma perda maior que 20% do peso, uma perda do peso maior que 20% após a cirurgia. Uma obesidade controlada parcialmente, aquele paciente que perde entre 10% e 20% do peso total após a cirurgia. E a obesidade não controlada, aquele paciente que tem uma perda de menos de 10% do peso nos primeiros 6 meses após a cirurgia. E o que é a recidiva da obesidade? O que a gente considera a recidiva da obesidade? O sucesso da cirurgia bariátrica, para nós cirurgiões, é um. O sucesso para nutricionista é outro, para psicólogo é outro, para educador físico é outro, e para o paciente é totalmente diferente. O paciente imagina que ele vai fazer a cirurgia bariátrica e ele vai chegar no IMC de 18, 19, 20. E não, a cirurgia bariátrica ela tem alguns objetivos. Quais são os 4 principais objetivos da cirurgia bariátrica? Primeiro, colocar o paciente dentro da faixa de peso o mais normal possível. Segundo, resolver as comorbidades, com as doenças associadas à obesidade. Terceiro, melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente. E quarto objetivo, atender a expectativa do paciente em relação até a autoestima e ao aspecto físico. O que a gente considera recidiva da obesidade? Recidiva da obesidade é quando o paciente tem uma recuperação maior que 50% do peso perdido. Deixa eu explicar melhor para vocês o que é isso daí. Digamos assim, que uma pessoa tem 100 quilos, ela operou, tá? Em 1 ano e meio depois, ela perdeu 40 quilos. Então, essa pessoa está com 60 quilos. Depois de 2, 3 anos, ela ganhou mais que 20 quilos. Dos 40 que ela perdeu, ela teve uma recuperação de mais de 50% do que ela perdeu. Então, isso a gente considera recidiva. Outro aspecto do ponto de vista cirúrgico que nós podemos considerar como recidiva é aquele paciente que teve uma recuperação de 20% do peso. Então, ele operou com 100, ele perdeu 40 e ele teve uma recuperação de 20% do 40. Tá? Mas isso associado à recidiva das comorbidades, por exemplo, da hipertensão, do diabetes. Então, esse paciente também é considerado que teve uma recidiva da obesidade. O que é esperado em relação à recuperação do peso? Uma recuperação de até 20% do peso perdido ao longo dos anos é dentro da normalidade. A gente tem que considerar que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. E a idade é obesogênica. A partir do momento que a gente vai vivendo mais, é natural que a gente tenha uma pequena recuperação do peso a longo prazo. Mas essa recuperação ela tem que ficar em torno de 20% do peso perdido. Então, essa recuperação de 4, 5 quilos, nessa fase de pandemia, em que a geladeira e o armário estão mais perto, que muitas vezes a gente se pega abrindo a geladeira, abrindo o armário, como a Andressa falou, para controlar a nossa ansiedade, ela preocupa o paciente, preocupa todos nós, mas o paciente tem que entender que esse momento é atípico. E logo que as coisas retornem à normalidade, ele voltando a fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ele fazendo a atividade física de acordo com o indicado, ele vai ter essa perda de peso e o peso vai estabilizar novamente. Perfeito. Marceli, você está muito quietinha aí, vamos começar a mexer. Então, a gente já falou um pouco das experiências pessoais, a gente já falou essa situação. Então, assim, claramente, quais foram os principais erros relacionados à nutrição que esses pacientes disseram para você? E assim, eu já, quando você fosse enumerando esses pequenos erros,
que você já fosse dando algumas orientações, o que ele poderia ter feito diferente, porque nós temos, por exemplo, deixa eu mexer aqui, a Luciane Rocha. Luciane, não fique triste não que você ganhou 5 quilos, no final desse Body Live você vai ter tanta orientação para perder esses 5 quilos que você ganhou. Então, a gente tem essa pergunta. Então, eu queria que você dissesse o que você sentiu nos seus pacientes, o que eles disseram. Olha, eu fiz mais isso, fiz mais aquilo, o que eles poderiam ter feito diferente. E aí, depois, quando você acabar, Andressa, já volta para você e exatamente eu queria que você respondesse a mesma pergunta que eu fiz para a Marceli, e aí vocês duas, a gente já tem a parte nutricional, a parte psicológica, depois a gente vai fazer outras perguntas mais para frente. Vamos lá, então. Como os colegas bem falaram, nós estamos vivendo um período atípico, né? E um período atípico, um período de mudanças, ele causa essas alterações, essa instabilidade emocional. E aí a gente percebe que com essa instabilidade emocional, as portas ficam muito abertas para alguns gatilhos que nos levam à má alimentação. A gente tem aí um gatilho ambiental, que até a Andressa comentou, muito bem comentado, inclusive, muito bem reparado, a questão de estar em casa, o acesso fácil à geladeira. A geladeira está fácil. Então, muitas vezes você está triste, você está ansioso, você está estressado, e aí a fonte da alimentação, a cozinha, está ali logo perto, né? Então, esse é um gatilho ambiental muito forte que nos leva a uma má alimentação, a um aumento da ingestão calórica. O fato do emocional, de estar em casa, de estar reunido ali naquele momento, no conforto da sua casa. E aí, há quanto tempo não se fazia um lanche da tarde em família? Vamos preparar uma receita diferente que estava ali guardada e que a gente, na rotina corrida do dia, não teve tempo de preparar. E aí, entre as receitas mais calóricas, entre o aumento dos carboidratos mais refinados, né? Então, do açúcar, esses consumos mais exagerados. A gente também tem um gatilho de uma má alimentação muito visual também. Estamos mais em casa, estamos assistindo mais televisão, estamos mais conectados com as redes sociais. Então, o nosso visual, as propagandas de alimentos estão ali a todo momento, né, passando por nossa mente. E aí a gente tem a tecnologia, né, de conectar em um único clique, a gente conecta um aplicativo de alimentos, e em alguns minutos a gente já vai ter um entregador ali nos trazendo uma comida. Então, toda essa facilidade que a gente vê associada a esse transtorno, né, do nosso psicológico, essas alterações emocionais que a gente está vivendo no período de pandemia, eles acabam atrapalhando e nos direcionando para uma má alimentação. Sem contar na parte da atividade física. Muitas cidades, como a minha, eu estou falando de João Pessoa, muitas cidades ainda estão com suas academias, com seus centros esportivos fechados. Então, aliado ao gasto calórico, que vai ficar reduzido em alguns casos, que não estão aí fazendo as atividades físicas online, muitas pessoas não se estimulam tanto, até pelo passar dos meses, né? Já estamos quase 4 meses nisso. E aí vem um consumo calórico mais alto, um consumo de mais carboidratos, um consumo de mais açúcar, e isso acaba atrapalhando aí na manutenção do peso, no emagrecimento. Então é interessante assim, vai preparar uma receita que a gente comece a mentalizar em preparar uma receita mais saudável, né? Para a gente estar fazendo aquelas preparações em família, estar usufruindo desse momento, mas de uma forma mais controlada. E a equipe multidisciplinar, ela tem bastante importância nessa fase, para a gente poder controlar tanto a alimentação, os horários, quanto a parte do nosso psicológico, através da psicologia, a gente conseguir essa manutenção do peso e não dar abertura para a recidiva de peso. Eu acho que assim tem muita coisa que a gente precisa levantar nesse momento, porque não é só a pandemia ela trouxe muita coisa, e eu falo assim, eu costumo fazer um paralelo que a pandemia trouxe um movimento de introspecção, né, de regressão da energia psíquica, que é o mesmo que eu tento fazer com os meus pacientes no pós-operatório, exatamente isso. Porque, assim, se a pessoa não fizer, né, ficar na euforia, a gente ficar sempre para fora e não tiver esse aumento de autopercepção, a cirurgia bariátrica ela vai para o brejo, né? E acho que é por isso que a gente fica falando tanto em recidiva, independente de pandemia. Porque a tendência é a gente sempre
está para fora, e a gente, mais do que nunca nessa pandemia, a gente viu o quanto a gente vive para fora, e tanto é que esse viver para dentro, quando eu falo, que é voltar para casa, né, assim, não foi uma coisa só boa. Para muitas famílias, para muitas pessoas, foi assim, você se deparar com um casamento que já estava falido, né, e que você não suporta, você teve que viver direto, você se dá conta que você teve filhos, e será que você teve filhos para simplesmente protocolar alguma coisa social? Porque agora não dá para ficar na escola integral, agora tem homeschooling, agora você vai ter que ser mãe de verdade, ou pai de verdade, né? Agora você vai ver o quanto seu marido trabalha no mundo corporativo e que você tanto se queixava que ele não dava atenção e agora você vai ter que se dar conta disso, ou vice-versa, enfim. Então tem um medo mesmo, né, que vem diante dos seus pais que estão lá e que talvez você nunca valorizou. Então tem muita coisa que veio com essa pandemia, né? Acho que abriu-se uma panela de cada um olhar para si, né? E esse movimento de olhar para si é determinante, porque para a gente poder avaliar o quanto que a gente está respeitando o que faz sentido em termos de trabalho, o que faz sentido em termos de projeto de vida. Então é um momento muito rico, que é um momento, é esse movimento que eu tento trabalhar com os pacientes no pós-operatório, né? Que se você não tiver esse olhar, que eu acho que a gente não escolhe só alimentação, né? A gente começa, eu falo que é um momento, assim, a gente faz uma progressão. Então, a gente começa fazendo uma escolha alimentar, seguindo exatamente o que tem que seguir, depois numa escolha alimentar, depois você vai começar a sair dessa situação de refém da obesidade, poder escolher a sua roupa, escolher as suas relações, escolher o lugar que você vai, porque a gente engole. Eu falo que muita gente engole por um monte de sapo e vai verificar que vivia num grande brejo, né? Então, acho que nesse ponto a pandemia ela trouxe essa possibilidade para quem não vivenciou naquele momento direto do pós-operatório, né, de entrar em contato. E é claro que os refinados, né, assim, é incrível, porque assim, o açúcar ele vem como aquela ação dopaminérgica, né, é desesperadora realmente. E eu acho que os casos, por exemplo, quem tem compulsão alimentar é sempre o mais difícil, né? E se esqueceu de tudo, né? Então, assim, as pessoas, eu vejo os pacientes que eu falo, gente, mas onde está o whey protein que você tomava todo dia? Né? Liga para a nutricionista, porque assim, a proteína ela vai fazer o papel de não deixar você usar tanto carboidrato, então, coisa que se esquece, né? Nem lembrei que nutricionista, sabe? Assim, a pessoa fica tão inserida nas emoções que toma conta. Então, muitas vezes a gente precisa trazer para ampliar, assim, e falar assim, opa, cadê? Né? O quanto que as pessoas se perderam diante de todo esse cenário, porque apareceu muito cenário pessoal e individual, né? Além da questão mundial aí. O Marcos pergunta, agora era a tua vez de falar mesmo, Cristina, e então já vou falar. O Marcos pergunta, é possível fazer exercício cardiorrespiratório em casa e sem equipamentos? E é seguro fazer exercício por vídeo? Uma aula por teleaula? Vamos por partes, né? É possível, sim, é possível fazer. O exercício cardiorrespiratório ele se caracteriza por você causar no seu organismo uma frequência cardíaca acima de 60% da sua frequência cardíaca máxima, né? É uma conta que a gente faz, depois se vocês tiverem dúvidas eu posso compartilhar mais detalhes com vocês. Então, se eu consigo fazer dentro de casa, por exemplo, até uma caminhada mais rápida, eu estou fazendo um exercício cardiorrespiratório. Agora, ser seguro, ele passa por uma questão muito peculiar. É seguro para quem e qual é o exercício que a pessoa está escolhendo? Esse é o grande ponto. Então, se eu for pensar em cardiorrespiratório, por exemplo, eu faço com os meus alunos aula de aerobox, por exemplo. Então, eu coloco uma musiquinha aqui, faz uma posição e começa a fazer os movimentos. Daqui a pouco o cara está suando, porque ele está movimentando muito, ele está acionando o sistema cardiorrespiratório. Ou eu mexo as pernas, para quem não precisa fazer salto, eu faço só um elevar os joelhos um pouquinho mais
intenso, né? Um levar o calcanhar atrás. Então, tem N maneiras de você acionar esse sistema cardiorrespiratório em casa, sim, e sem equipamento. Tem uma vastidão, assim, de coisas que se pode fazer. Sobre a segurança, quem é a pessoa? Ela tem problema de joelho? Ela tem problema no ombro? Ela tem alguma cardiopatia? Então, eu não posso dizer é seguro, não é seguro. Tem que ser analisado alguns fatores antes da pessoa sair por aí fazendo qualquer coisa. Se vende muito exercício, infelizmente, como barriga chapada, bumbum na nuca e coisas estéticas. Então, tem um apelo muito forte. Infelizmente, as pessoas caem nessa. Aí chega lá, tem um vídeo gravado de uma pessoa super sarada, toda cheia de gominho na barriga, com a bunda enorme, fazendo vários exercícios que são complexos, avançados, e às vezes, quando alguém vai tentar imitar esses exercícios, acaba se lesionando. E isso é muito comum. Então, qual seria o caminho da segurança? Você ter uma avaliação de um profissional que vai te orientando aos poucos. Existe uma hierarquia de exercícios que você deve fazer, uma hierarquia de controle motor até para você executar alguns tipos de exercício. Postura, posicionamento de pé. Então, isso tudo você não vê nesses vídeos prontos, né? Que você vai lá e adquire e sai fazendo igual ao saradão que está lá na tela. Então, muito cuidado. O correto mesmo é que você faça uma avaliação antes, né? Que você converse com um profissional da área para te orientar se aquele vídeo, se aquele tipo de aula que você quer fazer tá bom para você e principalmente para o seu objetivo, né? Porque se eu quero ganhar massa muscular, eu não vou fazer dança de salão, não vou fazer yoga, não vou fazer pilates. Cada exercício tem uma meta definida, né? Não sei se eu respondi ou se eu coloquei mais pulgas atrás da orelha das pessoas. Daqui a pouquinho eu vou apertar vocês, porque vocês estão muito assim superficial e ninguém me deu os pulos do gato. Mas daqui a pouco eu vou apertar vocês. Vamos lá. Tá bom. Maria do Socorro pergunta se é comum, depois de anos de cirurgia, a gente comer mais. O estômago dilata, não dilata, é uma adaptação. Então, ela quer saber exatamente. Eu vou deixar sempre essas perguntas fáceis, eu deixo para você. Essa é uma pergunta muito interessante que os pacientes fazem muito no consultório. Então, ao longo dos anos, é normal o estômago ter uma adaptação. No começo, tá? Na fase inicial, o paciente vai ter aquela dieta líquida, depois ele vai passando para a pastosa. No começo, ele tem menos fome, independente da técnica utilizada, seja gastrectomia vertical ou bypass. E ao longo dos anos, depois de 2, 3 anos, isso é variável, o paciente consegue comer uma quantidade um pouco maior de alimento. Mas não pode ser muita coisa. Eu diria assim que não pode ser muito mais que 350, 400 gramas no restaurante por quilo, por exemplo. Porque isso, independente de gastrectomia vertical, o bypass já é um volume que não seria adequado para esse estômago. Se o paciente tem uma ingesta de uma quantidade maior que essa aqui, 350 gramas, eu sugiro que procure, e ele está tendo uma recuperação do peso, eu sugiro que ele busque a sua equipe multidisciplinar para fazer avaliação. Então, ao longo do tempo, é possível uma ingesta maior? É possível e é frequente. Acontece com a imensa maioria dos pacientes. Então, ele vai ficar naquela 100, 150 gramas e depois de alguns anos ele vai conseguir até 200, 250 gramas, 300 no máximo. Isso acontece, tá? Não é coisa de se desesperar, acontece com a imensa maioria dos pacientes, mas eu poderia dizer para vocês que o que preocupa não é nem a quantidade, são alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa, né, Marcele? Que o paciente acaba ingerindo várias vezes ao dia, tá? Alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa, que ele não vai ter a questão de restrição. Ele vai conseguir um volume enorme disso daí numa quantidade calórica extremamente volumosa. Então, respondendo a Maria do Socorro, é comum, é frequente, não é preocupante até um certo limite. Perfeito. A Neide Franco, ela tem 16 anos de operado, de gastroplastia, e ela diz que em 16 anos ela está muito bem, que ela está conseguindo manter esse peso de 16 anos,
E é o que a gente acaba acontecendo, a maioria dos pacientes da gente está mais ou menos nessa situação. Óbvio que nós, quando começamos lá atrás, a gente não imaginava que... A gente achava que a gente estava curando a obesidade. A gente sabe que a obesidade não tem cura, tem tratamento. E uma recuperação de peso, ela, por mais que nós cirurgiões, né, e nós todos da equipe disciplinar, mas a gente tem que conviver com isso. Como o Felipe acabou de dizer, é normal um pequeno ganho de 2, 3, 4, 5, dependendo da quantidade. O que não pode, esses 2, 3, depois vem mais 2, 3, 2, 3. Bom, eu falei que ia apertar um pouco você. Então, vamos lá. Eu sou o paciente Luiz Vicente Betts, liguei para você, mas estou desesperado. Olha, eu estou aqui em casa, tem 2 meses, trabalhando em home office, meu filho grita o dia inteiro, o cachorro late, eu preciso trabalhar, esse menino aqui, aquela situação, eu estou vendo que eu estou comendo mais, doutora, me ajuda. E o que você faz nessa hora, exatamente o que você fala para ele, o que você orienta para ele fazer nessa situação nessa situação que eu te coloquei? Primeiro, é importante que a gente comece a tratar para ver algum sinal se ele vai ter alguma compulsão alimentar, que muito provavelmente por esse meio, né, que ele está falando, ele está com alteração emocional e pode estar desencadeando aí uma compulsão alimentar. Então, a gente vai tentar identificar se esse paciente está, de fato, com uma compulsão alimentar com alguns sinais comportamentais. Se ele está comendo até se sentir mais do que saciado, se está comendo em horários, né, mais irregulares, comendo mais vezes ao dia, comendo mais quantidade. E aí a gente vai tentar adaptar a dieta do ponto de vista nutricional. A gente vai tentar adaptar a dieta dele, colocando horários mais regrados nas refeições, tentando passar alimentos, fazer um aporte proteico, um aporte de fibra mais aumentado, para que ele tenha mais saciedade e evite de estar comendo em horários muito regrados, comendo mais quantidade. Deixa eu te pedir uma coisa, assim, que quando a gente fala em aporte proteico, em fibras, vamos traduzir isso para alimentos, para ficar mais palatável. Que ele consuma uma quantidade maior de proteína. Porque a proteína é o nutriente que nos dá mais saciedade. Aí a gente vai ter aí proteína, carne, peixe, frango, queijo, leite, iogurte, whey protein, tudo isso são fontes proteicas. Quando o paciente ele não está fazendo uma boa ingestão proteica, ele vai ter fome mais rápido. A saciedade dele, a falta de fome dele, ela não vai acontecer tão bem como a gente gostaria. Então, acaba que com a alteração emocional que ele já está tendo, que é normal do período, ele não estando bem saciado, ele vai comer mais vezes. Ele vai entrar aí nos carboidratos simples, que é açúcar, que é o pão, que é a massa. Esse tipo de alimento não dá saciedade. Você come, passa uma hora, você está com fome de novo, aí você vai buscar outro alimento, então você não vai se sentir saciado e vai estar cada vez mais ingerindo mais calorias. Sem falar que esse tipo de alimento, a gente entra no que a gente chama de calorias vazias. Não tem nutrientes, não agrega ao nosso organismo. São calorias nulas, são calorias que não têm uma vitamina, que não tem um bom nutriente para trazer aí no nosso corpo, né? Então, primeira dica que eu daria a ele, né? Primeira orientação que eu daria a ele é essa: melhorar a quantidade de proteína, melhorar a quantidade de fibra do dia a dia dele, melhorar a ingestão de água, que muitas vezes o paciente acaba bebendo menos água, então acaba tendo uma confusão aí de sede com fome. Ver se ele está, de fato, com uma compulsão alimentar. E aí, como é que a gente pode ver se ele está com a compulsão alimentar? Analisando aqueles fatores comportamentais. Se ele está comendo mais quantidade, se ele está comendo escondido, é um fator também que a gente analisa uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma patologia, então a gente precisa tratar. Não só a nutrição trata, mas uma equipe multidisciplinar por trás. Muitas vezes a recidiva de peso, ela acontece quando a gente tem uma compulsão alimentar instalada ali naquele paciente. Então, a gente precisa fazer isso e precisa também ver se esse paciente está tendo algum gasto calórico, se ele está fazendo alguma atividade física. Na maioria das vezes, ele anula a atividade física, então ele está voltando a ter uma vida sedentária. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica que exige um tratamento crônico. Então, é por isso que é tão importante essa equipe multidisciplinar estar alinhada, para que cada profissional, dentro da sua especialidade, esteja tratando esse paciente, para, de fato, ter um emagrecimento saudável permanente e evitar a recidiva. Perfeito. Andressa, então eu te liguei do mesmo jeito, desesperado, estou aqui com essa situação que eu te coloquei. O que se orienta, qual é a tua ajuda, qual é o pulo do gato? O que você vai me dizer quando eu te liguei, com todas aquelas características que eu já falei?
Então, primeiro que, assim, né, na psicologia fica um pouco mais complexo o pulo do gato, que eu preciso escanear quem é você, né, preciso entender, assim, qual que é quem faz parte dessa casa, né, então, assim, eu não estou aguentando tudo, mas será que não está na hora de eu aprender a dividir com o meu marido isso, com a minha esposa isso? Será que o limite que você nunca colocou, tá? Que atividade de prazer que está tendo? Ah, mas ninguém consegue fazer nada. Não, alguma coisa criativa vai ter que ter. Né? Então, assim, nesse processo, eu não gosto de atividade física, então, o que dá para se fazer? Você gosta de dançar? Alguma coisa, a atividade física é alguma coisa que eu sempre falo, vai ter que fazer alguma coisa para mexer o corpo. E explico, né, de uma forma, por isso que eu falo, o trabalho psicoeducativo é muito importante, a gente entender assim, tá, o que vai, de repente, fazer 50 polichinelos vai te aliviar aquela tensão, e como que isso vai se inserir no seu corpo? E existem pacientes que ficam sempre te colocando dificuldade. O psicólogo também vai mostrar isso. Olha como qualquer coisa que é questionado ou proposto ou suscitado, como você coloca a barreira. Será que posição é essa? Então, assim, fica mais complexo, mas assim, eu costumo falar, não sou uma psicóloga comportamental, mas o comportamental faz parte, né? Então, assim, eu acho que a gente tem o comportamental, a gente tem a parte cognitiva, e essa pandemia mostrou a importância da parte mais profunda emocional, né? Só que a gente precisa fazer esses três conversarem. Né? Então, de alguma forma, o comportamental vai me ajudar, porque à medida que eu começo a perceber que eu estou conseguindo controlar, né? Então, assim, tá, então, de repente, se eu faço a atividade, não preciso fazer 15 minutos de uma dança, coloca uma música alta que você goste, né? Liga a TV, coloca no YouTube uma banda, não é possível alguma coisa, começa a dançar, qualquer coisa que você busque, que faça, que te dê prazer, né? Porque se a pessoa não conseguir localizar nada que dê prazer nesse momento, aí o negócio está muito feio, aí a gente começa a aprofundar numa situação muito mais profunda, né? Mas tentar fazer esse escaneamento, esse papel de mártir que às vezes a pessoa toma em casa, né? E com certeza sempre teve, é o que eu falei, a pandemia ela não vai trazer nenhuma novidade para ninguém, ela só potencializou o que está em cada um. Então, aquele que é chato vai ficar insuportável. Aquele que é o que faz tudo por todo mundo vai ser aquele grande Madre Teresa de Calcutá. Então, só revelou a personalidade de cada um. Então, assim, para mim foi um prato cheio para que cada um se mostre. Então, vamos trabalhar com isso. Né? É isso. Perfeito. Cristina, vamos continuar na mesma linha. Então, eu sou já um paciente seu, que você já tinha algum relacionamento, estava aqui no disciplinar, depois ele deu aquela subida, e agora na pandemia ele te procurou e falou assim, olha, eu estou aqui em casa, eu preciso fazer alguma coisa, eu já ganhei 3, 4 quilos, e como é que você aborda esse paciente? O que você diz para ele? Olha, como é que você já tem alguma linha de raciocínio? Como é que você lida com esse paciente especificamente? Olha, a fala da Andresa ali foi sensacional, porque colocar atividade física na vida das pessoas é mudança de hábito, é mudança de comportamento. Então, a gente muito pouco consegue fazer tecnicamente se a pessoa não estiver disposta. Se ela vem me procurar, o meu primeiro passo é levantar. Por que parou? Ou, né, o que você fazia? Não te dava prazer? Te dava prazer? Porque eu creio que nós, educação física, temos que corrigir um grave erro. A gente foi estudar muito a parte técnica e a gente botou as pessoas nas máquinas, então a extensão, flexão, abdução, é tudo muito rígido, tá ali um aparelho para apoiar sua coluna, para definir o eixo de movimentação, e o corpo humano ele foi feito para se mexer, né? Como ela muito bem pontuou, e até mesmo, as pessoas não sabem, Bert, mas a musculatura esquelética ele é um órgão endócrino, então ela libera substâncias regulatórias que conversam inclusive com o cérebro, né? Então a gente não sabia no passado por que melhorava a memória, por que melhorava a parte cognitiva, mas melhora. Então nós temos patamares de coisas, e nesse ponto eu acho muito importante colocar rapidinho a diferença entre atividade física e exercício físico, que é outra coisa que as pessoas misturam também. Então, eu sempre deixo muito claro isso. O fato de você... Exercício, ele é um tipo de atividade física. Então, a pessoa vem com
objetivo específico, ele é repetitivo, ele é um treino. Então, eu quero ganhar massa muscular, eu quero melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório, eu preciso melhorar minha funcionalidade, minha flexibilidade. Isso o exercício trata. E ele é muito bom nisso e ele ajuda, sim, no gasto calórico também. Agora, as pessoas esquecem da atividade física e ela é muito importante, que está envolvida com o estilo de vida. Então, se eu fico sentada, se você lá, Beth, vem me procurar, você fica 6 horas sentado direto e daí você lembra que vai ter que comer. Se eu só te passar exercício físico, para você ganhar massa muscular, para você perder a tua gordura e não contemplar o resto do teu dia que você passa em comportamento sedentário, você está aumentando o teu risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Em 2 horas que você fica sentado direto, por exemplo, os seus membros inferiores já ficam com o sangue mais denso, você já fica mais protrombótico. Então, o que eu faço com os meus clientes é reorganizar uma agenda onde ele vai levantar a cada X tempo, vai dar uma espreguiçada, vai dar uma caminhada, vai pegar água. Geralmente a gente faz isso junto com a Nutri, né? Mexendo nesses horários que vai comer e tal. Então, a gente monta uma agenda onde vai ter, sim, o exercício físico, mas a atividade é muito importante e que ela seja prazerosa. Gosta de caminhar ao ar livre? Gosta de dançar, como a Andresa bem pontuou? Eu tenho alunos que gostam que faziam luta antes, daí tiveram que parar porque o ombro ferrou, o peso e tal. Então a gente brinca lá com uns golpezinhos de boxe, alguns chutes, algumas coisas. Então eu procuro oferecer dentro da expectativa. Tem outro cliente, por exemplo, que joga golfe, então eu faço lá um monte de torção, imagino o swing, Você entendeu? Eu creio que você se aproximando do perfil do aluno, você consegue fazer com que ele mexa aquele corpo. E não é só, profissionais de educação física, por favor, não é só exercício. Tem que mexer na atividade da pessoa no dia a dia também. Cada caso é um caso. Doutor Felipe, cada caso é um caso. Me ajuda. Eu estou aqui, eu já operei com o senhor, eu estava super bem, agora com esse negócio aqui, o senhor sabe, o senhor me conhece, eu gosto de cozinhar, eu estou mais tempo aqui em casa, então eu já fiz algumas receitas, eu estou ganhando peso, senhor Felipe. Me ajuda. Filipão, o que você faz nesse caso? Bom, eu primeiro falo para o paciente que é uma situação, como a gente já relatou antes, é normal ter essa pequena recuperação de peso ao longo do tempo. E se ele teve essa recuperação, o primeiro profissional que ele deve procurar logo que possível, é o cirurgião bariátrico da sua confiança. O cirurgião bariátrico vai avaliar o que está acontecendo e vai distribuir para a equipe multidisciplinar. Vai para a psicóloga, vai para a nutricionista, vai retornar aí às atividades físicas e vai avaliar o que realmente é recuperação normal e o que é recidivo. Como mensagem, eu quero deixar bem claro para os pacientes que eles não podem se sentir envergonhados e muito menos culpados por ter uma recuperação de peso, porque a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Muitas vezes o paciente se culpa por essa recuperação e fica envergonhado de nos procurar novamente. Então, ele não precisa ter vergonha e muito menos culpa se ele tiver essa recidiva da obesidade ou mesmo a recuperação dentro do normal, e ele deve sempre buscar o cirurgião bariátrico e equipe multidisciplinar para esse acompanhamento contínuo. De modo agudo, o que eu peço para o paciente fazer? Sempre pensar, respirar bem, avaliar aquilo que ele está fazendo, o quanto ele precisa comer, o quanto que ele precisa beber, o quanto que ele está se estressando de forma atípica nessa situação. Sempre parar, respirar, contar até 10 e ver o que está levando ele nesses gatilhos de impulsividade. Perfeito. Parece brincadeira, mas nós só temos mais 6 minutos que a gente está falando aqui, parece que estamos há quase 1 hora falando. Então, infelizmente, a gente ficaria aqui até amanhã, porque o assunto é tão rico, né? E a experiência de vocês é tão boa. Mas eu queria que você respondesse uma pergunta da Paula Martins, já se despede, porque nós já estamos lá, todo mundo tem que falar um pouquinho mais. Então, assim, a Paula Martins pergunta: operei agora em meio à pandemia. Devo priorizar alimentos que ajudem na imunidade ou minha alimentação, dieta, deve ser como a de todas as outras pessoas operadas antes da pandemia?
Difícil. A alimentação ela deve seguir o pós-operatório. Todo paciente que faz a cirurgia ele deve seguir um pós-operatório, que ele é dividido em 3 fases: uma fase líquida, uma fase pastosa e uma fase branda. E, independente da pandemia, essas 3 fases elas devem ser respeitadas. Essas 3 fases elas são importantes para o processo de cicatrização, para que o seu pós-operatório ele seja feito da forma correta. Nessas dietas pós-operatórias, a sua nutricionista, o seu nutricionista, ele pode inserir alguns alimentos que podem lhe ajudar na imunidade, assim como a suplementação, ela já vai lhe ajudar quando for a hora de iniciar a sua suplementação. E aí isso pode sim lhe ajudar já a evitar, né, uma queda da sua imunidade. Mas isso, obrigatoriamente tem que seguir as suas dietas de pós-operatório. E aí eu concluo dizendo que é muito importante que esse pós-operatório seja seguido e que as pessoas entendam que a obesidade, como a gente falou, é uma doença crônica. A recidiva, como foi bem dito, pode acontecer por ser uma doença crônica que exige um tratamento crônico, ou seja, para o resto de nossas vidas. E é exatamente por isso que existe o seu cirurgião e uma equipe multidisciplinar lhe acompanhando. Cada um, com sua especialidade, tem a função de fazer com que você tenha um emagrecimento saudável e essa manutenção de peso. Então, sempre que sentir da necessidade, volte para a Andresa, rapidinho, eu sei que a gente ficaria com mais tempo, mas eu tenho mais 3 minutos, então eu queria que você desse suas palavras finais, se despedisse. Mais uma vez, muito obrigado. E dizer que a Claudete Farias te amou aqui, ela mandou... Obrigada. Bom, Pode falar. Aproveitem esse momento, né, para, assim, se tem bariátrica ou não tem bariátrica, para perceber, para se auto-perceber. O que é auto-perceber? Identificar suas emoções. Identificar se você está indo comer por vontade, por uma vontade específica, uma vontade emocional, e dentro desse emocional vem raiva, medo. Quanto mais a gente se auto-perceber e perceber as emoções, é medo, é tristeza, é raiva, estou com raiva do marido, e resolver a coisa, a questão em si, a comida e a recidiva de peso, ela não vai ter espaço. Então, assim, a auto-percepção e à medida que você se percebe, você se respeita, e aí a coisa conduz de uma forma tranquila. Obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos. Cristina? Eu queria deixar, então, o seguinte recado: com recidiva, sem recidiva, com bariátrica, sem bariátrica, nosso corpo foi feito para se mexer. Procure uma atividade física que seja prazerosa e também exercício, né, que eles têm cada um seu papel. Aproveita, porque você reclamava que não podia ficar em casa, que não tinha tempo, agora você está tendo. Então, aproveita e vá conhecer seu corpo, vá conhecer as diferentes modalidades, vai se mexer, que você vai gostar, a tua cabeça vai ficar muito mais tranquila. Obrigada, gente, pela oportunidade, foi super rico. Felipe? Bom, como mensagem final, eu gostaria de deixar para todos os pacientes que foquem mais na saúde e menos na balança. Não pega essa de ficar se pesando todo dia, veja tudo que ele ganhou com a cirurgia bariátrica e não fica perdendo a cabeça por consequência de 3, 4, 5 quilos ou até 8 quilos que ele ganhou nesse período. Então, paciência, respirar fundo, se conhecer, como a Andressa disse muito bem, e observar o ganho em saúde e fugir um pouco da balança. Não pensar que é só peso, é saúde e não só peso. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muito a vocês, Marceli, Andressa, Cristina e Felipe. Eu acho que foi muito rica essa nossa discussão. Nós temos aí mais um minutinho para acabar. E a Patrícia Patti também, que mandou para a gente que ela está super bem. E as outras perguntas que a gente não teve como responder, depois a sociedade vai mandar para todo mundo e a gente acaba respondendo. Eu acredito que a gente entendeu bem hoje que é um momento diferente, realmente é um momento diferente que a gente está vivendo. A gente está mais em casa, a gente tem mais situações com a família, isso tem coisas boas. Mas eu assim, acredito, como todo mundo deixou bem claro, acho que a pandemia trouxe muita coisa posso entender melhor as relações familiares, aqueles que estava ruim não vai continuar ruim, mas aquilo que não estava melhorou muito. E o nosso paciente tem que entender, como todo disse, a sua equipe está lá para te ajudar, para te acolher.
2, 3, 4 quilos, não é nenhum desespero, isso se perde com se manter bem emocionalmente, comer direito e fazer atividade física. Como o Felipe falou, o seu cirurgião é o seu norte, ele vai te dizer que isso não é um grande problema. Muito obrigado a todos. A semana que vem nós vamos ter mais um Body Live nesse mesmo horário. Eu queria agradecer a vocês todos e a oportunidade que a sociedade deu para que a gente possa discutir a recidiva do peso, que ela é uma realidade. Ela vai acontecer em 100% dos pacientes, mas não é nada preocupante, desde que a gente tenha na cabeça sempre uma coisa. As nossas bases são a reeducação alimentar, se manter bem emocionalmente e fazer atividade física. Aí a cirurgia, como o Felipe disse, ela vai estar sendo duradoura para o resto da vida. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a semana que vem com mais um Body Live. Obrigado a vocês. Tchau. Sou a Miriam, tenho 3 anos e 10 meses. Eu sou o Luiz e tenho 4 anos. Eu sou a Vilma, eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e de quebra perdi peso. Olha, nasci de novo.